Seja bem-vindo ao podcast É Possível Ir Além. Eu sou Elaine Assato, autora do livro que inspira essa jornada, e esta é a terceira temporada Sisu na Prática. Hoje a gente entra na letra S, solução. E se você ouviu o episódio anterior, você sabe, a gente já falou de situação, depois falou de intencionalidade, e agora vem a parte que muita gente ama e muita gente trava. Porque solução parece simples, até a hora de fazer. No episódio 2, eu disse que intenção sem ação vira promessa, e promessa vazia cansa. Hoje a gente vai conversar sobre como sair da intenção e transformar isso em ação possível. E quando eu digo possível, eu quero dizer algo que cabe no seu dia real, no seu corpo real, na sua rotina real. Solução, no método, não é resolver a vida. Solução é criar tração. É o passo que você dá mesmo sem ter certeza de tudo. Porque na prática, muita solução não aparece antes, ela aparece durante. A nossa mente gosta de controle, ela quer garantia. E quando não tem garantia, ela faz uma coisa muito perigosa. Ela chama medo de prudência. Ela diz, melhor esperar mais um pouco, melhor pensar mais, melhor organizar tudo antes. E aí a gente entra num ciclo, pensa, pensa, pensa e não sai do lugar. Solução é o oposto disso. É quando você pega a intenção e pergunta: qual é a menor atitude que eu posso fazer hoje para me aproximar do que eu decidi? Eu quero te contar uma coisa muito real e eu acho que você vai se reconhecer. Teve uma época em que eu sabia exatamente o que eu queria construir. Eu tinha intenção, eu tinha direção, mas eu não tinha clareza do caminho todo. E sabe qual foi o meu erro por um tempo? Eu achei que solução era um plano perfeito, um plano que me deixasse segura. Só que a vida não funciona assim. A vida não te dá um mapa completo. Ela te dá um passo e depois do passo ela te dá o próximo. E eu lembro de um momento em que eu parei e pensei: se eu continuar esperando a solução perfeita, eu nunca começo. E foi aí que eu fiz algo simples. Eu escolhi um passo pequeno. Tão pequeno que eu não tinha desculpa para não fazer. E esse passo abriu outro, e o outro abriu outro. E de repente, o que parecia gigante começou a ficar possível. Então, quando eu falo de solução, eu não estou falando de uma ideia genial. Eu estou falando de prática. Ação mínima, com constância. Talvez hoje você esteja ouvindo isso e pensando: Elaine, eu até sei o que eu quero, mas eu não sei por onde começar. Ou talvez você pense: eu já comecei, mas eu parei. Eu me perdi. E eu quero te dizer uma coisa com muito respeito. Isso é humano. A questão não é nunca travar. A questão é o que você faz quando trava? Porque travar não significa que você não é capaz. Às vezes significa que você está tentando dar um passo maior do que a sua fase. Agora eu quero fazer com você uma prática muito simples. E eu quero que você faça do jeito que dá, sem perfeccionismo. Eu chamo essa prática de a solução em 3 níveis. Pensa em uma coisa que você quer destravar em 2026. Uma só. Agora responde. Nível 1. Mínimo possível. Qual é o menor passo que eu consigo fazer hoje em até 10 minutos? Nível 2. Possível real. Qual é um passo um pouco maior que eu consigo fazer nesta semana? Nível 3. Ideal sem pressa. Qual seria o passo ideal se eu tivesse mais tempo, mais energia, mais estrutura?
Agora presta atenção, você vai escolher só um. E a escolha de hoje é o nível 1. Porque o mínimo feito vence o ideal adiado. E se você quiser, eu te dou uma frase para fechar isso. Hoje eu não preciso resolver tudo, eu preciso dar o meu próximo passo possível. E aqui vai a pergunta que eu quero te deixar. Você está esperando a solução perfeita ou está disposto a começar com o mínimo possível? E qual é o seu nível 1 hoje? E agora, antes de você ir, eu quero te convidar para uma ação bem simples, sem sair daqui. Comenta aqui a palavra passo e me diz qual foi o seu passo de 10 minutos hoje. Pode ser pequeno, pode ser simples. Eu vou ler e isso pode inspirar alguém que está travado a dar o primeiro movimento. Se esse episódio te ajudou, compartilha com alguém. No próximo episódio, a gente fecha esse ciclo com a letra U, unicidade. Para você não se perder tentando viver um caminho que não é seu. Até lá!